O TV Câmara Entrevista está de volta para continuar a discussão sobre a alta da taxa Selic. Hoje estamos recebendo Luiz Carlos Laureano da Rosa, pós-graduado em Economia Empresarial e Mercado de Capitais, que irá nos explicar os efeitos dessa mudança nas finanças dos brasileiros e as perspectivas para os próximos meses. Luiz, a gente tinha comentado no primeiro bloco que a taxa está em 15% e agora a gente conseguiu a imagem da discrepância, enfim, Sim. da evolução da taxa. Vamos ver aí. Queria que você comentasse com a gente por que isso acontece, por que é tão discrepante, tem um buraco tão grande. É verdade. Então, isso acontece porque, na verdade, a responsabilidade da inflação é do Banco Central. Então, a taxa Selic que vai determinar, né, essa inflação. Então, se você aumenta a taxa Selic, então você inibe o consumo, diminui a inflação. Tá certo? E vice-versa. Se você, né, solta. Só que tem uma coisa, né? Realmente a questão da taxa Selic, o Banco Central, a taxa Selic, tem que estar em consonância com o governo. Então, você não pode estar, né? Você tem que ver realmente a inflação, mas você tem que fazer de maneira que você não prejudique o governo. Essa é a verdade. O governo conta com essa taxa baixa. Para quê? Para as pessoas poderem consumir e entrar em impostos, poder fazer as coisas, tá certo? Só que aí o Banco Central é independente, ele tem que atuar junto com o governo, obviamente, mas dentro do possível. Quando não der, não tem jeito. Então, quando você vê ali, né? Então você está vendo lá 10%, teve aquele aumento, depois você falou caiu, né? Era um momento bom, onde que a inflação estava baixa. Então, quando a inflação estava ali controlada, ele abaixou a taxa o máximo que pôde, né? E manteve ali só duas, depois não teve jeito, a inflação aí foi aumentando, tá vendo? Até chegar ao 15%. Por quê? Por causa da inflação. Então, naquele período ali, ó, que você está vendo embaixo, a inflação estava baixa, estava controlada, ele pôde fazer isso. O governo ficou contente, obviamente, e o Banco Central também, porque essa é a ideia, né? Mas não teve jeito. Aí, quando o consumo aumentou muito, né? A inflação aumentou também, e aí ele teve que aumentar a taxa de juros, chegando hoje a 15%. E a baixa ali é justamente na época de pandemia, né? Então, explica muita coisa. Onde, né, estava parado porque as pessoas não estavam saindo de casa, as pessoas não estavam consumindo, aí não tem jeito, não tem nem inflação, né? Aconteceu, tá? Aí ele pôde abaixar ali. Aí depois foi aumentando paulatinamente, né? Lá teve uma outra quedazinha ali que também a inflação, né, tava legal, pôde manter ali, não aumentar, e agora aumentou para 15%. E com a Selic a 15% ao ano, o que muda na hora de organizar um orçamento doméstico, por exemplo? Então, esse orçamento doméstico, né, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter, infelizmente é uma questão cultural, o Brasil não tem, né? Infelizmente não tem, é você colocar no papel, isso a gente não faz, colocar no papel aquilo que você ganha líquido, que é a tua receita, líquido, colocar no papel, da tua família, né? Do marido, da mulher, quem trabalha, colocar no papel e colocar também todos os teus gastos. A gente não faz isso, né? Se você fizer isso, você tem o controle dos teus gastos, independente de qualquer coisa, de inflação, de taxa Selic, coloca no papel tudo que você, né? É muito simples, né? Não precisa fazer nada demais, não. É só uma coluna aquilo que você recebe, outra que você gasta, paga e o saldo, né? Mas tudo mesmo. Se você fizer isso durante 2, 3 meses, você vai ver, né, como que você, às vezes, tem coisa que você compra que você nem imaginava, coisa que você não usa nada. E aí os teus gastos ficam muito altos, né? Tá certo? Aí você tem controle. Aí você consegue cortar gorduras. Você, puxa vida, eu gasto isso aqui, eu não uso para nada. Aí você corta. Então, isso é essencial, tá certo? Não é? E comprar realmente aquilo que você tem necessidade, né? Aquilo que você vai usar. E, de preferência, como eu disse, vou repetir, à vista. Para que serve o crédito? Essa taxa Selic, para que serve o crédito? Para uma eventualidade. Por exemplo, eu
minha geladeira pifou. Ah, Luiz, você vive sem geladeira? Não. E eu não tenho dinheiro. Aí eu vou usar, né? Tá vendo esse financiamento, essa taxa Selic, para comprar a geladeira, porque é uma necessidade. Percebe? Não é? Por isso que é interessante, toda família tem que ter uma reserva de dinheiro. Toda família tem que ter uma poupançazinha. Não precisa ser muito, mas tem que ter, porque você não sabe o dia de amanhã, tá certo? Pode acontecer, né? Uma doença, alguma coisa, você tem um dinheirinho guardado. E para um caso desse. Agora, se você não tem, aí você vai para o crédito. É só para isso. O resto tem que ser à vista. Programa direitinho. Ah, deixa eu ver, quanto custa esse produto? Aí divide, não sei, e guarda o dinheiro todo mês. Quando tiver o dinheiro, compra à vista. Aí você consegue o preço bom, você não fica endividado e as tuas contas, né? Olha que beleza. Então tem que ser assim. E o que é mais recomendado nesse momento? É poupar, quitar as dívidas, buscar investimentos mais seguros? O que é melhor? Não, se você tem dívida, tem que sair fora. Isso é a primeira coisa. Você recebe aí férias, por exemplo. Recebi um dinheiro a mais de férias. Recebi metade do 13º. Então, se você está endividado, a primeira coisa é sair por causa dessa taxa que é alta, que você pegou emprestado, está pagando juros altos por causa da taxa Selic, elimina isso. Isso é a primeira coisa, tá certo? Agora, aí depois, aí depende de cada família. Né? Eu acho que, eu torno a repetir, uma poupança acho que todo mundo tem que ter. Isso aí pode ser até objetivo de vida, sabe? Por exemplo, uma família chegar, por exemplo, hoje nós estamos em junho, e falar assim, se reunir e conversar, nós queremos ter R$ 5.000 no final do ano, na poupança. O que nós vamos fazer? Aí vamos guardar todo mês R$ 200. Nossa, essa é a coisa mais linda que tem. Chega no final do ano, tu tem lá R$ 5.000. Aí a família, olha como une até a família, né? Puxa, nós conseguimos. Então isso é muito importante, né? Eu quero comprar uma panela, não sei o que, de pressão, né? Quanto que é? Vamos guardar o dinheiro? Aí vai. Então cada mês vai comprando um produto. É coisa, né? Isso é muito legal. E comprando à vista você consegue negociar e consegue um preço bom e sai fora das dívidas. Então acho que dívida, né, não é uma coisa assim. Eu não tenho dívida, eu compro tudo à vista. A não ser a minha dívida, o custo fixo que eu chamo, que é alimentação, luz, água, transporte, essas coisas todas. Isso todo mês eu tenho. Mas fora isso, graças a Deus, eu não tenho bens materiais, não tenho nada, mas dívida eu não tenho. Porque senão tu vai pagar juros disso, eu não quero. E isso é até mesmo estratégias, né, para famílias com orçamento apertado conseguirem sair dessa situação num momento tão crítico, né? É lógico, não é? Isso é estratégico. E aí, às vezes, tem que ter um sacrifício. Não tem jeito. Não existe soluções mágicas. Então, quem está endividado tem que ter um sacrifício. Que sacrifício é esse? Deixar de ir no shopping center, por exemplo, não é? Deixar de consumir. Mas não é a vida inteira, não. Né? Porque se eu falo assim, tu nunca mais você não pode consumir. Isso é um absurdo. Mas estou falando, ficar 5, 6 meses, talvez até um ano. Por exemplo, roupa, não comprar roupa, né? Comprar as roupas, entendeu? Ficar um período sem consumir. Então isso é muito importante, né? A pessoa está imbuída nisso aí. Aí depois você volta ao normal. Depois que você quitar suas dívidas, sair das dívidas, aí você consegue, aí com planejamento, com aquela planilha que eu te falei, o cara tendo, ele consegue sair disso. Percebeu? Então, agora, tem que ter força de vontade, tem que querer, né? Porque senão tu não consegue, não adianta. E como você havia explicado, essa medida da alta da taxa Selic é para conter a inflação e, inclusive, essa taxa atual é a maior desde 2006. E como que o cidadão comum sente isso na prática e como isso afeta também o dia a dia? Por que isso é tão grave? Porque na hora que ele vai comprar, percebeu? Na hora que ele vai comprar, ele vai ver a prestação que ele vai ter que pagar. Puxa vida, aí leva até um susto. Tá certo? Então é exatamente nessa hora, né? Por isso que aí ele deixa de comprar. Por isso que ela é um instrumento para fazer a inflação ficar baixa, porque inibe o consumo. O cara vai lá, nossa mãe, isso tudo, né? Aí ele não compra, entende? Então essa é a função. Mas não é uma função boa, porque o ideal seria que, se você, por exemplo, aumentar o consumo,
você também aumentar a oferta, pronto, aí não tem nenhum problema. Mas normalmente o empresário às vezes ele não investe e não faz o investimento, não aumenta a oferta. Porque se você aumentar a oferta, não tem problema nenhum, você não vai ter inflação, né? Entende? Então, mas, infelizmente, como isso não acontece, você tem que usar o instrumento que é a Selic para poder inibir o consumo. Então, olha como que é ruim. Então, tinha que ter assim, um acordo muito grande, né, entre empresário e governo, né, para poder, num momento desse aí, que se a inflação, o cara aumenta a oferta, aí não tem problema, tu não precisa aumentar a Selic. Se você aumentar a oferta, você equilibra e aí não tem inflação. E como a gente estava falando sobre isso na prática, de como as pessoas sentem isso, o que pode acontecer com o preço dos alimentos, com o aluguel, combustíveis? Aí já são, né, aí já é outra coisa, tá certo? Então aí a Selic, aí nesse caso já, né, porque são outros fatores que vão ter influência nisso aí. Certo? Então, por exemplo, isso é muito complicado, que é uma coisa importante que você tocou, que é o combustível. Então, o combustível, todo mundo usa. Então, né? A gente tudo usa. E os alimentos, eles chegam de que maneira? Através, né, do transporte, caminhões, né, os caminhões, né, e que usam combustível. Então, esse é um problema sério. Se você aumenta o preço do combustível, pronto, ele tem um peso muito grande na inflação, sabe, o combustível. Então, se você aumentar, vai aumentar tudo. Então, o poder de compra do consumidor vai cair, porque ele vai ter que pagar mais para a gasolina. Se ele vai pagar mais, ele vai deixar de comprar alguma coisa, tá certo? Né? E vai lá chegar lá na feira, lá mesmo na feira, no supermercado, o cara esse preço que aumentou do combustível, ele não vai pagar. Ele vai transferir para o consumidor. Então vai aumentar o preço do produto. Então esse combustível é muito complicado, né? E aí tem a influência lá fora, né? Tem a influência do dólar, tem a influência de uma guerra que está acontecendo, já tem, né? Já mexe com ele aqui. Então isso é um outro problema, que é um problema muito sério realmente para a questão da inflação. E na questão do aluguel, a taxa Selic afeta o aluguel? Não, aí o aluguel não, quer dizer, depende como ele fizer o contrato, né? Então você tem diversas maneiras, você tem, normalmente é IPC, o IPCA que é a inflação, tá certo? Agora, se alguém tiver algum contrato que no final do ano o reajuste é Selic, aí tá complicado, né? Uhum. Tá certo? Então, normalmente o aluguel é o IGP, né? E o IGP, então, é diferente da Selic, tá certo? Então, ela não vai afetar muito, não. Essa alta, ela impacta em questão de emprego? As empresas, elas deixam de contratar menos quando o juros está alto? Quando o juros está alto? Pode acontecer, né? Pode, porque aí vai acontecer aquilo que eu te falei. Então, essa é a parte ruim da Selic que nós estamos comentando, né? Entende? Então, se ela baixa é bom, se ela sobe é ruim. O que vai acontecer? Vai inibir o consumo. Já falei isso umas 10 vezes aqui. Então, se você aumenta a taxa Selic, diminui o consumo. E a inflação melhora. Só que as pessoas não estão comprando. E aí, o que acontece com a empresa? Ela está deixando de vender. O comércio está deixando de vender. Percebe? Até o setor de serviço, que é, né, difícil, mas ele até diminui também. Mas então a empresa não vai vender. Se ela não vai vender, o que acontece? Vai ter que mandar embora. Não tem jeito, ela não está vendendo, o cara não está comprando. Então, isso, tá vendo? Ela é muito ruim por causa disso. Aí a economia entra naquele ciclo horrível, né, negativo. E aí o desemprego, que é uma variável importante, né? Uma das variáveis mais importantes na economia, que é o emprego, porque se você tem emprego, você está trabalhando, você tem um salário, você vai gastar. Se você vai gastar, né, você está pagando impostos, essas coisas todas. Agora, ao contrário, essa taxa Selic subiu. O cara não está comprando. A empresa vai ter que mandar embora. E aí, o que esse cara vai fazer? Né? Entende? Então, a Selic é bastante complicado nesse sentido, por isso que tem que ter um cuidado muito grande. Eles aumentaram ali, porque não tem jeito, por causa da inflação mesmo.
que a inflação é pior que a Selic, né? Porque a inflação, puxa vida, isso aí, inclusive, derruba o governo, isso aí, porque você está mexendo diretamente no bolso do consumidor. Aumentou o preço, tu vai com. Puxa vida, sei que você é nova, né? Mas eu vivi a inflação em 80 e pouco, 90. Puxa vida, todo dia ia a maquininha lá e aumentava o preço. Você não imagina o que é isso? O que é uma inflação galopante que era daquela época de 90 lá? Nossa, a coisa mais terrível que tinha, sabe? Isso aí acabava com o governo, acabava com tudo, manifestações, tudo era terrível, né? Então, por isso que o cuidado com a inflação é muito importante. Então, o governo trabalha em cima, qualquer governo trabalha em cima da inflação o mais baixo possível. E o mecanismo para manter a inflação, que seria aumentar a oferta, que não acontece, é a Selic. Então, aumenta a Selic que você controla um pouco a inflação, mas em compensação prejudica a economia do país. É um efeito borboleta, né? Acho que sim, exatamente. Eu acho que é um efeito muito ruim. Então, por isso que você está até comentando, a gente fazendo um programa sobre isso, porque é a importância que ela tem na economia do país. O Comitê de Política Monetária ele já informou que os juros podem se manter altos nos próximos meses e o que o cidadão ele pode esperar? Logicamente que eles têm um mecanismo, eles têm material para poder ter uma previsão. Então isso é previsão, tá certo? Então vai acontecer ainda. Pode acontecer ao contrário, não é? Mas eles têm a previsão. Então, né, não é muito bom. Né? Vocês já deixaram se preparados, é sinal que a inflação não está muito boa. Então isso preocupa. Isso a gente fica muito preocupado porque não estão conseguindo ali controlar a inflação. E é lógico, para essa inflação tem uma opção de coisas, né? Tem inclusive as contas do governo, mas se o governo estiver gastando mais do que ele recebe, isso tudo vai gerar inflação, tá? É muito complicado. Então são bastante coisas. Então, isso que tu acabou de falar é sinal que a inflação não está controlada. Então está acontecendo uns aumentos de preço aí, vai acontecer no futuro, porque houve uma previsão. Então, o cidadão ele deve ter cuidado ali com suas finanças 100% nesses próximos meses. Exatamente, isso é um indício de que, né, as coisas podem dar uma pioradazinha. Então, nesse momento, né, você tem que ter realmente muito cuidado, né, e tentar fazer isso, né, você consumir exatamente, primeiro dentro das tuas condições, dentro do teu padrão. Então a gente vê muito isso, pessoas que, meu vizinho tem um carro zero, eu também tenho que ter. Isso tem que ter o teu padrão. Não é os bens materiais que vai fazer você ser mais feliz ou menos feliz. O importante é você estar bem com a tua família, sem dívida. A pessoa, deve ser a coisa mais triste que tem. O cara endividado, o cara inadimplente, ele não consegue dormir direito, ele não consegue trabalhar direito. Não consegue fazer nada. O cara está com aquilo na cabeça. A não ser que o cara não liga para ele. O cara tem gente que é ruim mesmo, né? Aí é outro caso. Mas tem muitas pessoas que são honestas que estão endividadas. Às vezes cai nessa armadilha, né? Aí das propagandas, dos marketing, né? Então tem que tomar muito cuidado. Eu acho que isso que é importante. Luiz, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista, mas antes da gente terminar, eu queria que você falasse algumas dicas para a gente de como enfrentar esse momento de forma mais consciente, de forma mais equilibrada, para que tudo saia bem e que ninguém fique endividado, para que todo mundo fique tranquilo nesse momento de alta da taxa Selic e de inflação também. Eu acho que eu já falei algumas coisas, né, mas acho que é até importante, né, se eu estiver repetindo aqui, eu acho que é muito importante sim. Então, acho que as pessoas têm que se prezar por não estar nessa situação de quê? Endividado ou inadimplente, né? Tá certo? Sai disso, isso aí é coisa ruim. E eu vou até aproveitar e colocar um negócio para as pessoas tomarem cuidado com esse negócio que está tendo agora de jogos. Isso as bets, muito, né? Hein? As bets. Bet, tigrinho, sei lá, bolinha.
sai disso aí, isso aí não dá camisa para ninguém, entende? Ficar apostando, quem ganha é o banqueiro, né? Tá certo? Então, esse cuidado que precisa ter, tá certo? Então, é viver bem, você tem que viver tranquilo, se alimentar bem, e isso eu acho importante. Tá se preocupando com uma boa alimentação, tá certo? Não é? Agora, bens materiais, compra de acordo com aquilo que ele pode, de acordo com as suas condições, com o seu padrão de vida. Eu sempre tive vontade de ter uma Mercedes conversível, mas não é o meu padrão. Então eu tenho meu carrinho lá, o kitzinho, que faz tudo que o outro também faz. Então para quê? Entende? Esse é o problema todo. Às vezes, né, as pessoas querem uma coisa que está fora do padrão dela. E coloca no papel. Faz isso, coloca quanto você ganha, quanto que você gasta, para você ter noção daquilo que está acontecendo com a tua vida. Aí sim, ali você consegue controlar. Senão, aí é muito complicado. Então eu queria que todo mundo fosse, sei lá, feliz, né? Como eu sou financeiramente. Não tenho bens materiais, torno a repetir. Tenho minha casa, tenho meu carro, isso, né? Meus filhos criados, tudo. Pronto, mas estou muito feliz, né? Tudo muito estável. Exatamente. Olha, graças a Deus vivo bem, não tenho, né, nenhum problema. Me alimento bem, que eu te falei, tem minhas coisinhas. E tudo que a gente vai adquirindo, a gente vai fazendo assim aos pouquinhos, né? E aí a gente acaba tendo as coisas todas dentro de casa, os aparelhos eletrodomésticos, tem tudo, mas foi tudo comprando devagarinho, não foi se endividando, nada não. Luiz, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite e por esse papo tão legal e tão importante sobre a economia do nosso país. Eu acho que sim, é muito importante que todos estejam, né, ouvindo e vendo, e eu que agradeço, fiquei muito honrado de estar aqui com vocês, né, e me chamar de novo eu venho, tá? E esse episódio do TCE chegou ao fim. Você pode conferir este e outros conteúdos do canal da TV Câmara Jacareí no YouTube. Nos siga nas redes sociais, compartilhe e envie sugestões de temas que gostaria de ver por aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima!